Olá, meus queridos irmãos. Hoje iremos explorar o livro das Revelações, mais conhecido por o livro do Apocalipse. Quando se fala da grande tribulação que virá sobre o mundo durante o reinado do Anticristo aqui na Terra, muitos cristãos pensam imediatamente no arrebatamento. O arrebatamento é um evento apocalíptico no qual Jesus Cristo reúne sua igreja. Isso gera um grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento em si, mas sobre quando isso acontecerá. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes do período de tribulação. Outros acreditam que acontecerá no meio desse período, após 3 anos e meio. E o terceiro grupo acredita que os cristãos suportarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos de governo do Anticristo na Terra. Já deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre nesse assunto. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam criando confusão sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Portanto, neste vídeo, irei apresentar as diferentes visões sobre o arrebatamento da igreja. E no final, vou compartilhar minha opinião sobre esse assunto. Tudo bem? Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para você deixar um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para receber atualizações do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo. A primeira visão é a pré-tribulação. Esta linha de pensamento acredita que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para este grupo de cristãos, assim que o Anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 principais religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e o reconheceram como Senhor e Salvador serão subitamente arrebatados ao céu e poupados do sofrimento que virá. Há várias passagens bíblicas que, segundo este grupo de pessoas, aponta para este tipo de arrebatamento. Um dos argumentos mais fortes é que, enquanto os capítulos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse mencionam a Igreja de Cristo 19 vezes, do capítulo 4 ao 19 não fala sobre isso, mas enfoca a tribulação que acontecerá na terra. Além disso, a promessa que Jesus fez à Igreja de Filadélfia é também um dos fundamentos deste pensamento. Leia comigo o que está escrito no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Já que você guardou o meu mandamento de suportar pacientemente, eu também o guardarei da hora da provação que virá em geral mundo para testar os habitantes da terra. Observe que Jesus disse: eu os guardarei desde a hora da provação, e não na hora, o que significa durante a tribulação. O apóstolo Paulo também tem ensinamentos que apontam para este arrebatamento antes da grande tribulação. Ele menciona isso pelo menos 2 vezes em sua primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira vez está no capítulo 1, 10, e a segunda vez no capítulo 5, 9. Em ambas as ocasiões, o apóstolo afirma que Jesus nos livrará da ira que está por vir, pois ele não quer que passemos por aquele momento difícil, e sim que sejamos salvos. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará o seu povo deste tempo de julgamento, assim como ele salvou Noé do dilúvio e muitos da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que ele disse. Se não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre seu povo ímpio, mas protegeu Noé, um pregador da justiça, e 7 outros, se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando-as até virar cinzas, e fez delas um exemplo do que vai acontecer com os ímpios, e se ele resgatou um homem justo que estava angustiado pela conduta depravada dos iníquos, pois este homem justo, que vivia entre eles, dia após dia, foi atormentado em sua alma justa pelas ações iníquas que ele viu e ouviu. Se for assim, então o Senhor sabe como resgatar o piedoso das provações e manter os injustos para punição no dia do julgamento.
Outra crença crucial sustentada pela pré-tribulação é que os israelitas não fazem parte da Igreja de Cristo, pois não o reconhecem como Filho de Deus. Portanto, eles passarão pela grande tribulação. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e se entregarem a Jesus enfrentarão perseguição, mas serão salvos quando Cristo retornar com sua igreja. Vamos ver o que o profeta Zacarias disse que acontecerá. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como ele luta em um dia de batalha. Naquele dia, seus pés estarão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido em dois, de leste a oeste, formando um grande vale, com metade da montanha se movendo para o norte e metade se movendo para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale da montanha, pois ele se estenderá até Azel. Vocês fugirão como fugiu desde o terremoto nos dias de Uiá, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá, e todos os santos com ele. Olhem para isso, irmãos e irmãs. Se todos os santos, isto é, os cristãos, vierem com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal, isso significa que a igreja já terá sido arrebatada de antemão. A segunda visão é a visão do meio da tribulação. A visão do meio da tribulação acredita que a igreja passará por todos os 7 anos de tribulação, incluindo a primeira metade. O principal argumento é que a igreja precisa ser testada e passar por adversidades para demonstrar sua fidelidade a Deus. Esta visão encontra base bíblica em diferentes passagens que falam da igreja suportando a tribulação ao lado de outros eventos do tempo do fim, assim como os apóstolos do passado sofreram severa perseguição e não negaram sua fé. A visão do meio da tribulação baseia-se em 2 passagens bíblicas principais. A primeira é encontrada em Mateus 24, que diz: por causa do aumento da maldade, o amor da maioria esfriará, mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então o fim virá. Então, quando você vir de pé no lugar santo a abominação, que causa desolação mencionada através do profeta Daniel, deixe o leitor entender. Então, deixe aqueles que estão na Judéia fugirem para as montanhas. Não deixe ninguém no telhado ir dispostos a tirar qualquer coisa de casa. Quando lemos a escrita do meio da tribulação citam esta passagem bíblica, eles a entendem como a igreja sendo perseguida pelo anticristo. No entanto, devemos entender que o capítulo em Mateus 24, que se refere à grande tribulação, aplica principalmente aos judeus e não à igreja. A segunda passagem bíblica, na qual eles baseiam sua crença, é encontrada em Apocalipse 11, versículos 11 e 12, que fala sobre as 2 testemunhas. Então, eles ouviram uma voz alta do céu, dizendo para eles subirem aqui. Eles subiram para o céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade desabou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Este capítulo de Apocalipse 11 fala sobre as 2 testemunhas que apareceram durante a primeira metade da tribulação e profetizam por 3 e 2 anos. Depois serão mortas, ressuscitadas e ascenderão ao céu, como acabamos de ler. Para os que estão no meio da tribulação, é neste momento que a igreja será arrebatada. No entanto, esta passagem mostra claramente que apenas as 2 testemunhas serão arrebatadas. A terceira visão é a visão pós-tribulação. A principal ideia desta perspectiva é que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes ou durante o período da grande tribulação, mas suportará todos os sofrimentos preditos na Bíblia durante os 7 anos, que antecederão o retorno de Jesus e o julgamento final. Também acreditam que não importa quão difícil possa ser, os verdadeiros cristãos suportarão toda a dor durante este tempo, graças ao poder e misericórdia de Deus.
Eles argumentam que o arrebatamento ocorrerá no final ou perto do fim da grande tribulação, que a igreja enfrentará Cristo no ar e depois retornará à terra para o início do reinado de Cristo. Em outras palavras, o arrebatamento é a segunda vinda de Jesus para estabelecer seu reino. Esses eventos acontecerão quase simultaneamente após a tribulação. A visão pós-tribulação acredita que a grande tribulação não é apenas sobre a ira de Deus contra os pecadores, mas também sobre a ira de Satanás contra os santos que são a Igreja de Cristo. Vamos ler uma passagem de Apocalipse 13, frequentemente usada como argumento para o pós-tribulação. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém for para o cativeiro irá. Se alguém for morto com a espada será morto. Isso exige resistência paciente e fidelidade por parte do povo de Deus. Outro argumento da visão pós-tribulação é que Jesus, quando falou sobre o fim, disse várias vezes que ele retornaria após uma grande tribulação. No livro de Apocalipse, com todas as suas profecias, apenas menciona uma vinda do Senhor e que ocorre após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos em Apocalipse 25 é referida como a primeira ressurreição. Portanto, eles afirmam que uma vez que esta primeira ressurreição ocorre após a tribulação, a ressurreição associada ao arrebatamento mencionado em 1 Tessalonicenses 4,16 não pode ocorrer até então. Então, para concluir, se você está esperando para ouvir minha opinião sobre o arrebatamento da igreja, direi que acredito que nós, cristãos, que amamos Jesus e o servimos de todo o coração, seremos levados para o céu quando o anticristo for revelado, antes da tribulação começa. Acredito que não passaremos por esses 7 anos aqui na terra, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não estão sob condenação e nunca experimentarão a ira de Deus. Mas, em vez disso, estarão na glória com nosso Senhor e Salvador, que deu a própria vida na cruz para nos libertar e nos salvar. Mas acredito que o foco de um cristão deve ser pregar o Evangelho, estar preocupado com sua própria salvação e não se envolver em disputas ou criar divisões. A Bíblia diz que a volta de Jesus será com poder e grande glória. Sabemos que durante sua primeira vinda, Jesus veio em humildade, foi rejeitado e desprezado pelos homens, mas um dia ele retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia, o mundo inteiro verá e saberá quem Jesus verdadeiramente é. Amém. Portanto, independentemente de o arrebatamento ocorrer antes, durante ou depois da grande tribulação, devemos estar sempre preparados todos os dias até o momento em que seremos levados para o céu, onde viveremos ao lado do Pai por toda a eternidade. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe.